Houve uma guerra na floresta dos animais contra as aves. E os animais queriam conquistar, por livre independência, o território da floresta. As aves achou também que, por direito, elas tinham direito ao território da floresta, pois assim elas achavam que a floresta era de todos. E como não houve um acordo entre os animais e as aves, decretaram guerra. E o líder, a comandante entre os animais, era a Dona Raposa. E o líder comandante das aves era a Dona Coruja. E como havia decretado guerra para conquistar a independência do território daquela floresta, então a guerra começou. E travou a batalha. E foi dura a luta dos animais contra as aves. E quando o morcego, que também habitava naquela floresta, viu que começou a guerra, ele se escondeu numa grande árvore e ficou ali assistindo tudo pendurado de cabeça para baixo. Enquanto que as aves lutavam com os animais, ele ficava ali assistindo tudo, sem fazer nada. E a guerra estava travada, e a luta estava ferrenha. E os animais atacam por um lado e as aves atacam pelo outro. E quando chegou o final do dia, as aves prevaleceram contra os animais. Havia ganhado aquela batalha. E os animais, como havia sido derrotado, partiram em retirada. E a Dona Coruja decretou: viva a nós, as aves, que conquistamos a nossa independência, a liberdade da floresta. Viva! Vamos todos comemorar pela vitória. Depois da grande luta, agora vem a vitória. Vamos todos comemorar. Aí o morcego, que estava escondido, que não participou da guerra, ele voou e se infiltrou no meio das aves para comemorar a vitória. Aí a Dona Coruja, vendo aquilo, diz: ataque o morcego, pois ele também é um animal, ataque-o. E quando todas as aves já iam atacar mesmo o morcego disse: o que é isso, meus irmãos? Vocês não viram que eu estou do lado de vocês o tempo todo? Torcendo e lutando junto com vocês? Vocês enlouqueceram? Eu também sou ave. Aí a Dona Coruja: você não é ave coisa nenhuma, você é animal, você tem pelo, você é parente do rato. O morcego: o que é isso, minha amiga? Você já viu o animal ter asa? Você já viu o animal voar? Olha aí minhas asas aí, ó. Eu voo. Eu tenho asas. Eu sou ave. Aí a Dona Coruja, que não era tão inteligente, ficou confusa e aceitou. Então tá bom, já que você é ave, então comemore a festa junto com a gente. Viva! E ele ficou ali, todo feliz, no meio de todas as aves. Mas no dia seguinte, os animais revidaram o ataque e a guerra começou novamente. Aí o morcego, ele fugiu da batalha. Novamente, ele se escondeu numa grande árvore, ficou assistindo tudo, pendurado de cabeça para baixo. E a guerra travou. A luta ferrenha novamente começou. E as aves se defendiam como podia, mas os animais vieram preparados. E no final do dia, quem havia prevalecido naquela guerra foram os animais. E agora as aves, derrotadas, teve que bater em retirada, fugir. Aí a Dona Raposa, que era a comandante, disse: viva a nós os animais! Conquistamos agora a independência e a liberdade na nossa floresta, pois só pertence a nós animais. As aves que procurem outro lugar para ela, outro território. A floresta é só nossa, dos animais.
Vamos comemorar a festa, a vitória, pelo um dia de grande luta. E ali todos os animais reunidos começaram a festejar e comemorar a vitória, porque foi um dia de guerra, um dia de luta. Então seria necessário uma comemoração. Aí o morcego percebeu que os animais haviam ganhado, e ele voou e se infiltrou no meio dos animais para comemorar aquela vitória. Aí a dona raposa viu aquilo: ataque o morcego, pois ele também é uma ave, ataque-o. E quando todos os animais iam atacar o morcego disse: o que é isso, meus amigos? Que coisa é essa? Vocês estão querendo matar um colega da família de vocês? Eu também sou animal. E a dona coruja disse: você não é animal coisa nenhuma, você é ave, você tem asas, você voa, você é uma ave, sim. Aí o morcego disse: dona raposa, a senhora já viu animal ter bico? Pois é, eu não tenho um bico, olha aí meus dentes aí, ó. Eu sou parente do rato. A senhora já viu ave ter pelo? Pois é, se eu fosse ave, eu teria pena e não pelo. Olha meu pelo aí. Eu sou animal, sim. Também dona raposa, que não era tão inteligente nem sábia, ficou confusa e aceitou ali o morcego como animal, comemorando a vitória. Só que as aves, elas no dia seguinte revidaram o ataque de novo. E quando o morcego viu que as aves voltou para atacar e a guerra continuar, novamente ele fugiu e se escondeu na grande árvore e ficou ali pendurado de cabeça para baixo, assistindo tudo. E ali ele ficou esperando novamente quem seria o vencedor, para ele se infiltrar no meio para comemorar aquela vitória. Você vê como é o morcego, né? Quando você vê falar nessa palavra, você pensa logo em chupa-sangue, o esperto, o sugador, o parasita. Não faz nada, mas quando quer comemorar, ele quer estar junto do lado dos vencedores, dos lados daqueles que estão ganhando. É uma grande verdade. A gente vê disso muito no meio político, né? Quando ali está se disputando uma eleição e que os políticos rivais ficam um contra o outro, atacando o outro, ofendendo moralmente, falando mal um do outro e diz que o outro não vale nada. Aí quando aquele político que é atacado, que é ofendido moralmente, né, ele ganha aquela política, aí aqueles que eram contra ele, aí volta tudo pro lado dele, diz: não, você é o melhor, parabéns. Tudo isso sabe por quê? Porque ele ganhou. E todo morcego sempre quer estar do lado dos vencedores. É ou não é? É como diz aquele dizer, né? Que sempre é farinha do mesmo saco a política. E você também já notou que dentro de uma empresa, quando tem um chefe, aí todos os funcionários, aliás, as maioria, né, os bajuladores, sempre tá do lado dele. Meu chefe para lá, meu chefe para cá, parabéns. Convida até o chefe para ir lá na casa dele, participar de um churrasco, tudo por intenções de bajulação. Aí, quando passa algum tempo, a supervisão da empresa manda aquele chefe embora. Aí quando é na semana seguinte que o chefe aparece lá para entregar seu material e ia ter empresa para resolver o problema da quitação, aí ninguém olha para ele. Todo mundo baixa a cabeça, ainda diz: bem feito. Aí o chefe vai embora e as pessoas esquecem dele. Sabe por quê? Porque existe muitas pessoas bajulando por interesse. E dentro da família? Sempre no meio familiar tem aqueles que se destacam, né? Aquela pessoa que é bem empregada, tem uma família bem estruturada, tem sua casa própria,
tá tudo bem, tudo de vento em popa. Aí todos os parentes estão lá visitando ele, e indo lá todos os domingos, fim de semana, e tá dando parabéns, dando conselho, olha, você tá no caminho certo, e é como se bebe, e é churrasco pra lá, churrasco pra cá, e aquela pessoa não tem nem tempo pra família, nem pra ele. Por quê? Os parentes tá tudo ali ao redor dele, é claro. Ele ganha bem, tá bem empregado, tem sucesso, mas como a vida é como uma roda gigante, né? Ora, a pessoa está em cima, por outra vez a pessoa pode estar embaixo. E basta aquela pessoa cair em desgraça, ficar desempregado, doente. Cadê os familiares? Todo mundo foge dele. Ninguém vai lá estender a mão, socorrer, dar uma palavra amiga ou prestar um serviço para ele. Cadê agora os amigos de churrasco, de bebedeira? Cadê os amigos para aconselhar? Pois é. Esses aí, sabe quem que são? Aqueles morcego que estava lá assistindo a pessoa lutar, e o morcego só espera a pessoa ganhar, estar com a vitória, para ele estar no meio. Assim esse tipo de gente, os bajuladores, né? Agora vamos levar essa ilustração para o lado espiritual. Veja bem, quando o Senhor Jesus ele começou seu ministério aos 30 anos de idade, a primeira coisa que ele fez foi se batizar ali no Rio Jordão pelas mãos de João Batista. E nós sabemos que dentro da palavra de Deus, quando o Senhor Jesus ele se batizou, foi porque ele aceitou o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro sobre ele, porque todos pecaram. É tanto que a Bíblia diz, está escrito lá na primeira carta de João 3, versículo 5, que Jesus se manifestou para tirar o pecado do mundo. É tanto que quando João Batista, ele viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ao ser batizado, ele aceitou receber o pecado de todos sobre ele. Porque Jesus é o Filho de Deus, é Deus que veio para tirar os nossos pecados. Pois então, e quando ele se batizou, ele começou ali o seu ministério. Então ele foi caminhando ali pelo mar da Galileia e foi reunindo um grupo para estar com ele no seu ministério, começando ali por Simão, Pedro, André, Tiago, Marcos, Mateus, enfim, o próprio Judas, né? Então Jesus ali, ele reuniu um grupo para começar o seu ministério. Só que Jesus, ele sendo filho de Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então ele atraía multidões por onde ele passava. Porque Jesus, ele fazia sinais, prodígios e milagres, que era por meio daqueles sinais, todos crerem que ele era o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. É claro que aqueles sinais e prodígios que Jesus sempre fez, foi para mostrar ao povo, para crer que ele era o Salvador. Então com isso, ele atraía muita gente, e muitos andavam atrás de Jesus. É claro, uma minoria era porque queria ser salvo e queria ser liberto dos seus pecados. Mas uma outra parte era porque ficava magnetizado, era como um espetáculo ver Jesus ali no auge da sua carreira, né, espiritual, fazendo tudo aquilo. A gente vê mesmo um exemplo ali na festa de Caná da Galileia, onde ele transformou água suja em vinho. Imagine! E muitos diziam, esse é o mestre. Mas Jesus não estava atrás de elogio, né? Porque Jesus é Deus e ele pode todas as coisas. Outra vez Jesus estava no monte, quando terminou ali o seu sermão, os discípulos disseram, olha, esse povo está tudo com fome, despede, Senhor, para eles comprarem alguma coisa para comer. Aí Jesus disse, mas o que é que tem aí? Aí disseram, ó, tem aí um menino aí que tem 5 peixinhos. Aí o Senhor Jesus fez a multiplicação daqueles peixes e dos pães. Aí todo mundo, esse é o mestre. É claro que para quem estava ali, aquilo era um espetáculo, era uma atração. E 2 vezes Jesus, ele repete esse milagre dos pães. E aí Jesus atraía a multidão. Então, no solo palestino, praticamente no mundo inteiro na época, Jesus era conhecido por causa dos seus sinais e milagres. É claro, Jesus estava no auge
no sucesso. Mas Jesus não estava atrás disso. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aliás, todos, porque todos pecaram. Muito bem, e os discípulos estavam ali ao lado de Jesus. E veja o que aconteceu com o Senhor Jesus, né? Enquanto ele estava no auge, na fama, todo mundo estava do lado dele. Ele atraía uma grande multidão. Por outro lado, ele despertava a inveja dos religiosos, porque eles ficavam furiosos porque não poderia fazer os milagres que Jesus fazia. E quando se antecede a morte de Jesus, a sua crucificação, ele chega para os discípulos e diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos soldados romanos e seja crucificado na cruz. Aí um daqueles discípulos disse: de jeito nenhum, mestre, tu não morrerás na cruz, e se por acaso isso acontecer, eu morrerei contigo. Aí Jesus olha fixamente para Pedro e diz assim: Pedro, em verdade eu te digo que antes que o galo cante, tu me negue 3 vezes. E Pedro disse: o que é isso, mestre? E naquela noite de quinta-feira, a gente vê que um daqueles discípulos começa a traição. Judas vai e entrega o Senhor Jesus aos soldados romanos por 30 moedas de prata. Aí o soldado prende Jesus e leva a ter a Anás, e o Anás leva a ter ao Caifás, que era o principal sacerdote de Israel, e entrega a Pilatos. E Pilatos, ali, por meio do povo, de pedido do povo, condena Jesus. E quando Jesus estava ali no Sinédrio, ali sendo julgado, sai uma criada para fora e diz para Pedro: você também é um deles, eu te vi no meio lá junto com o soldado. E o Pedro agora diz: eu nem o conheço, esse homem. Ó o morcego Pedro aí, ó, pendurado de cabeça para baixo, negando Jesus. Agora Jesus temporariamente está perdendo, ninguém quer estar do lado dele. Aí sai mais um homem para fora: você é um deles, você fala que nem ele. Aí o Pedro diz: que é isso? Nem sei de que você fala, eu não conheço esse homem. Novamente o Pedro nega Jesus. Pela 3ª vez que ele nega o Senhor, o galo canta. Aí Pedro, ele se arrepende amargamente. Por quê? Porque Jesus ali naquele momento que ele estava sendo entregue na mão dos soldados romanos, pela aparência humana, ele estava perdendo. Mas só que Jesus ali estava fazendo o caminho da vitória. Porque se Jesus não morresse pelos nossos pecados, ai de nós, né? E aí, todos abandonaram Jesus. Cadê a multidão que andava atrás de Jesus vendo sinais, prodígios e milagres? Olha o que é que essa mesma multidão dizia. Pilatos sai fora e diz: é de costume que nessa época da festa do judeu, nós soltamos um preso. Vocês querem que solte Barrabás e prenda Jesus, ou quer que deixe Barrabás e solte Jesus? Aí todos gritaram em coro: crucifica-o, crucifica-o. Olha aí, os morcegos aí agora, chupa sangue, crucifica, porque Jesus estava sozinho, não tinha mais ninguém do lado dele. É tanto que antes dele ser traído, ele foi com os discípulos orar e disse: fique comigo, porque estou profundamente abatido até a morte, morte de cruz. Mas ninguém estava do lado de Jesus. Mas por meio desse sofrimento, Jesus nos trouxe a vitória, porque ele foi julgado na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ao 3º dia ressuscitou. Aí agora nós vemos que a vitória realmente veio. Aí quando Pedro encontrou com Jesus, que o Senhor Jesus mesmo disse: agora ficai aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí agora Pedro compreendeu que a vitória veio por meio da ressurreição de Jesus. Aí agora, aquele Pedro que era morcego, ele se tornou águia. No sentido espiritualmente, águia se refere subir às alturas por meio do Espírito Santo de Deus. O profeta Isaías, ele faz até uma declaração ali da águia.
que aqueles que esperam no Senhor sobe como asas de águia, corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Pois é, Pedro agora não é mais aquele, né? Pedro agora disse: olha, eu sou o apóstolo de Jesus e em nome dele eu faço a sua obra e não nego mais. É tanto que quando o Pedro ele foi morrer, ele morreu por causa da palavra de Deus, se tornou um mártir. Ele diz: o meu Senhor Jesus, ele foi crucificado para levar os nossos pecados. E eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima como ele. Me crucifique de cabeça para baixo. Porque foi o Senhor Jesus que levou todos os nossos pecados ali no Rio Jordão, e na cruz do Calvário ele foi julgado. Pois é, meu amigo. Você vê o que é que acontece com o bajulador. O bajulador, ele só está do lado daqueles que estão ganhando. Olha o que é que um dos servos de Jesus Cristo, chamado Judas, não Judas Iscariote, mas o que escreveu o livro de Judas. Isso está registrado lá em Judas 1, versículo 16. Está escrito assim. Isso aqui é para os morcegos, aqueles que andam bajulando, hein? Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisa muito arrogante. São bajuladores de pessoas por motivo interesseiro. Olha só. E nos dias de hoje a gente está vivendo exatamente essas situações. Pessoas se aproximando das outras simplesmente por causa do sucesso e do dinheiro que as pessoas têm. Mas vamos voltar agora para o nosso Mestre, o Senhor Jesus, que veio a essa terra em forma de homem tirar o nosso pecado. Ele disse certa feita que do coração do homem é que procede os maus pensamentos. E que pensamentos são esses? São os pecados. E Marcos, ele registrou tudo isso que Jesus falou. Está em Marcos 7:21. Que ele diz assim, porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, o furto, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Olha só, se nós contarmos aqui, são 12 pecados que já vêm de dentro do homem. E agora, como que você quer entrar no reino de Deus sabendo que você é pecador? Pois é, a Bíblia diz ali em Romanos 3:23 que todos pecaram. E se dissermos que não temos pecado, a sua palavra não está em nós. Estamos destituídos da graça de Deus. Então nós vemos que nós já nascemos com esses 12 tipos de pecado. E estamos separados de Deus por causa do pecado. E o pecado é trevas. Eis a razão de Adão e Eva ser expulsos do jardim do Éden por causa do pecado. Agora nós precisamos voltar para Deus. E Jesus veio para limpar os nossos pecados. Agora, falando do morcego, tem um tipo de pecado que está com ele. Se ele não se libertar desse pecado, ele não pode entrar no reino de Deus. O engano. Aqui está dentre os 12 pecados que Jesus falou, ele fala do engano. E o que é que o morcego faz? Enganar as pessoas falsamente. Por quê? Porque muitas pessoas é vista pelo que ela tem, não pelo que ela é. E quando ela tem, está no auge, está na fama, o morcego sempre está ao redor dela enganando. E você sabe, se morrer, a pessoa morrer com o pecado do engano, para onde ela vai? A Bíblia diz que ela vai para o inferno. Quando Jesus andou na terra, ele chamou uns religiosos de falsos. Diz que aqueles religiosos iam morrer com os seus pecados porque não cria nele. Mas agora, nesse momento, você crê que Jesus veio a essa terra, levou todos os seus pecados com ele, ao ser batizado por João Batista, e na cruz do Calvário, ele foi julgado pelos nossos pecados. Você agora se torna limpo de toda maldade, de todo engano, e você conquista o reino de Deus por meio do Senhor Jesus e do Evangelho da água e do Espírito.